Em nome de Jesus, Pai, que os céus se abram sobre este lugar, que haja paz nestas ruas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarda as crianças lá embaixo também, guarda aqueles que estão tomando conta, que seja um tempo de bênção na vida delas, Senhor. Pai, que a Tua palavra venha falar poderosamente conosco, que toda a opressão, Senhor, toda a ação maldita do inferno, seja anulada neste lugar agora em Cristo Jesus, Pai. Que todo espírito humano contrário, Senhor, à Tua obra, seja anulado agora em Cristo Jesus, Pai. E que não haja sabotagem na rede elétrica, que não haja problemas na internet. Senhor, a mesma coisa, aqueles que estão nos assistindo, que a Tua bênção os alcance também, Pai. E que eles possam, Senhor, sentir o Teu poder e a Tua presença, como nós estamos sentindo aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, estamos falando sobre promessas, não é? E já falamos muitas coisas este mês. E é interessante porque a palavra diz assim, que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel e justo para terminar, não é? Filipenses 1:6. Tudo são promessas. Deus é capaz de fazer em minha vida infinitamente mais de tudo que eu sonhei, Efésios 3:20. Tudo são promessas, amém? Nós não vamos entrar aqui nos pormenores. Na vigília nós explicamos um pouquinho o que é promessa, o que é profecia. E é difícil você separar isso, porque de uma certa forma elas se juntam, não é? Existem profecias que Deus fará e acontecerá, porém acontecerá na vida daqueles que creem na promessa. Então chega uma hora que isso se funde. Mas o principal é você crer que seja profecia, seja uma promessa, Deus é fiel para cumprir. Amém? Agora, o escritor e pastor Carlitos Paz, ele diz o seguinte em um dos seus livros: sabemos que nem todos os sonhos se realizam. Porém, nada pode se tornar realidade sem que antes alguém tenha sonhado com isso. Porque quando você fala de sonhos, está falando de promessas. Porque o sonho faz com que você pratique a fé, pratique a obra, a palavra de Deus, e assim você alcance as promessas que Deus tem. Mas alguém sonhou com isso. Deus sonhou com você, como diz uma música, não é? Deus, ele sonhou com o seu povo. Deus, ele criou o seu povo. Então, irmãos, a pergunta que fica é: por que será que nem todos conseguem viver os sonhos, ou nem todos conseguem alcançar e viver as promessas de Deus? Essa é a pergunta, não é? Por quê? Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. E normalmente nós não queremos esperar. Nós queremos fazer do tempo de Deus o nosso tempo. E sabemos que o tempo de Deus, que na teologia nós chamamos de Kairos, não é? É um tempo diferente do tempo humano, do Cronos. Mas na prática, você quer tudo para ontem, você quer tudo para agora. E toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Toda promessa, irmãos, ela tem um tempo de maturação, ela tem um tempo para acontecer. E às vezes esse tempo pode demorar anos, talvez séculos. Porque existe uma coisa interessante. Alguns dizem assim, não é? Aqueles que não creem que existe profeta, que não existe mais nada hoje, eles dizem assim: olha, se for aplicar a regra da Bíblia, os profetas seriam todos mortos à pedrada, porque a palavra diz que se um profeta falar algo que não se cumprir, ele tinha que ser morto na pedrada. Ótimo, isso é bíblico. Agora, me fala uma coisa: a promessa ou a profecia não se cumpriu, ou não era no tempo daquele profeta para se cumprir? Porque quando você olha Isaías falando de Jesus, do menino, Isaías 9, Isaías morreu e não viu o menino. 700 e poucos anos depois, a promessa se cumpre. E agora, Isaías era mentiroso?
Porque se você olhar na ótica ali da época, se você estivesse lá no tempo de Isaías, talvez você já estaria assim, vamos ver, escolher as pedras, porque já se passou alguns anos, esse Isaías já está gagá, está para morrer, e nada desse menino nascer. Então, irmãos, existem promessas que elas transcendem o seu tempo físico. E talvez tem coisas que você não viverá, mas os seus filhos podem viver, os seus netos e assim sucessivamente. Agora, vamos para alguns exemplos práticos que toda a promessa passa pelo teste do tempo. Vai lá em Isaías 40, verso 3. Porque nós, irmãos, temos essa dificuldade. Nós, às vezes, em meio a uma dificuldade, a um problema, nós exigimos que aquilo que Deus nos prometeu se cumpra naquele momento. E nem sempre é assim que acontece. Amém? Isaías 40, verso 3 diz assim: ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Olha que coisa interessante, irmãos. Isaías fala que alguém viria para preparar o caminho para Cristo. Essa pessoa que veio, que nós vamos ler aqui, se chamava João o Batista. E isso ocorre séculos e séculos e séculos e séculos depois. Isaías lança a profecia. E a promessa, olha que coisa interessante. Havia uma promessa na vida de um homem e de uma mulher. E isso tudo acontece. Como é que eu sei? Vai lá em Mateus capítulo 3, verso 1. Mateus capítulo 3, verso 1. Olha que coisa incrível, irmãos. Quanto tempo se passou para que essa profecia ou essa promessa que Isaías libera do Senhor ocorresse. Mateus 3:1 diz assim: naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Amém? Então, irmãos, se passaram aí alguns séculos. Agora, olha que coisa interessante. Para que, como essa promessa, esse nascimento de João, ele tem algumas coisas para nos ensinar. Vai lá em Lucas capítulo 1. Olha que coisa incrível, irmãos. Porque às vezes nós achamos que porque Deus promete, o negócio tem que ser do jeito que a gente quer. Lucas capítulo 1, verso 12 diz assim, verso 11, amém? Lucas 1:11 diz assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Vai comigo lá no verso 18. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Não era no tempo de Zacarias, era no tempo de Deus. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que o cumprimento das promessas que Deus faz a nós não depende de nossa capacidade para que se cumpra. Quando você lê o versículo 7, lá dizem que eles eram velhos, eles já eram avançados de idade, e além disso, Isabel era uma mulher estéril.
Então, não depende da nossa capacidade, para que a promessa de Deus se cumpra, não depende da minha capacidade humana, porque às vezes, quando há uma promessa de Deus em nossas vidas, quando Deus fala, quando Deus nos promete algo, um dos obstáculos é: mas eu nunca terei condições de viver isso. Isso para mim é muito alto, eu não tenho como. Então, irmãos, começa a entender que as promessas que Deus faz a você e a mim, Ele faz porque Ele já sabe o fim desde o começo. Então Ele sabe que você não tem potencial, ou não tem capacidade, ou recursos para algumas coisas, mas Ele tem, e é Ele que faz a promessa. Outra coisa interessante, que a bênção de Deus não Deus não nos dá muito mais do que Deus nos dá muito mais do que pedimos. Olha outra coisa interessante, verso 13, lê comigo aí, Lucas 1,13. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Irmãos, Deus nos dá muito mais do que pedimos. Por quê? O anjo disse: Zacarias, Deus ouviu a tua oração. E Zacarias queria um filho. Mas além de dar um filho, olha que coisa interessante, não era um filho qualquer, era João, que seria conhecido como João Batista, aquele que iria preparar o caminho para a vinda de Cristo. Então, irmãos, Deus sempre te dá mais do que aquilo que você pede. E outra coisa, por que Ele faz isso? Porque aquilo que Ele te dá, irmãos, a bênção de Deus, não é simplesmente para o seu proveito próprio, não é só para você se desfrutar. Mas olha, que eu aprendi, que a bênção de Deus na tua vida é para que a glória dele se manifeste na tua vida em favor do teu próximo. Como assim? João não seria só o filho de Zacarias, João seria alguém que traria alegria a muitas pessoas. Um dos problemas, um dos obstáculos, é que às vezes nós ficamos focados na promessa de Deus como se fosse algo exclusivo para nós. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te capacita, não é somente para você, mas é para que a glória dele se manifeste, é para que outros sejam abençoados. Sabe aquele exemplo bobo de um carro? Deus fala: vou te dar um carro, e você vai, Deus te dá, você ganha um carro. E aí agora você passa de carro, finge que não vê o vizinho lá tomando chuva no ponto de ônibus, ou você está se preparando para vir para a igreja, e você fala assim: eu não vou dar carona para ninguém, porque cada um com seus problemas. Não foi para isso que Deus te deu, foi para que você ajudasse a outros, porque o segredo de receber é dar. Quanto mais você se dispõe a abençoar as pessoas, maior é a bênção que virá sobre você. Então, irmãos, a bênção é sempre maior do que aquilo que você pede, porém, ela é maior não para que você fique dizendo que você é melhor que os outros, ela é maior porque através dessa bênção, outros também serão abençoados. É para isso, irmãos. Deus não te dá uma profissão para que você simplesmente diga que você é o bambambam. Não, é para você abençoar a outros. É para você ganhar dinheiro com ela e também ajudar aqueles que não podem, que precisam e não podem, não têm condições. Então, irmãos, a bênção na vida daqueles que têm um coração dadivoso, ela é sempre maior do que você pede. Porque Deus sabe que nas tuas mãos, aquela bênção será repartida entre muitos. Ok? Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que no versículo 20 de Lucas 1 diz assim, Lucas 1:20:
Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. O que nós aprendemos aqui? Que é necessário passar pelo teste do tempo. Tudo tem um tempo, irmãos. E nós, por nos apressarmos, como diz o ditado, por colocarmos os pés diante das mãos, nós sempre quebramos a cara. Nós sempre fazemos aquilo que não é que Deus não quer que você faça, mas não é o tempo, você não tem maturidade, você não está pronto para fazer. E outra coisa também, irmãos, lendo essa história de Zacarias e João e Isabel, interessante, outra coisa, o inimigo, ele tentará colocar no seu coração que a dificuldade que você está passando é porque você está fazendo alguma coisa de errado. O que mais se tem hoje, irmãos, entre nós cristãos, são os amigos de Jó, não é? Quando não conseguiram entender porque Jó estava naquela situação, começaram a dizer: Jó, você fez alguma coisa de errado, confessa teu pecado e morre. Você fez alguma coisa, Jó. E Jó não tinha feito nada de errado, irmãos. Zacarias não tinha feito nada de errado. Olha o que diz aí em Lucas 1, versículo 6. Olha o testemunho de Deus a respeito de Zacarias. Lucas 1, 6. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Então, irmãos, a esterilidade de Isabel não estava vinculada a alguma coisa de errado que ela fez. Não, era o tempo de Deus. E Deus queria fazer algo sobrenatural. Entenda, irmãos, as promessas de Deus, elas irão te empurrar, irão te encurralar numa situação que você dirá assim: só Deus para me tirar disso, não tem mais o que fazer. Por quê? Porque a promessa é de Deus, a glória é de Deus, e quando ocorrer você dirá: foi Deus que me deu, foi Deus que me capacitou, louvado seja o Senhor dos exércitos. Então não deixe o inimigo falar no teu coração que você está passando por esse problema porque você está fazendo alguma coisa de errado. Pode até ser, mas você saberia se você está fazendo alguma coisa de errado. As pessoas, irmãos, elas sempre tentarão adivinhar o seu problema. Elas sempre tentarão fazer alguma coisa para justificar o seu problema. E às vezes, irmãos, não é algo humano, é sobrenatural. Deus queria que aquela mulher fosse estéril, porque no tempo de Deus, aquela mulher, ela viria através dela ao mundo um homem muito importante dentro da profecia de Deus através de Isaías. Então, irmãos, cuidado. Às vezes, a sua dificuldade, os problemas que você está enfrentando, talvez essa esterilidade que você olha e fala: meu Deus, mas eu não consigo decolar profissionalmente, não é assim? Meu Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Continua fazendo certo, não reclama. Por quê? Porque no tempo de Deus, Deus virá ao teu encontro e Ele fará com que essa promessa venha nascer e venha crescer e faça diferença na sua vida. Outra promessa interessante, irmãos, outra profecia interessante, Isaías 7,14. Isaías capítulo 7, verso 14. É outra profecia. Para você ver as profecias de Isaías, a maioria, Isaías morreu e não viu. E nós às vezes, irmãos, nos esquecemos disso. Morreu e não viu. Isaías 7,14 diz assim: por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Agora, essa profecia, essa promessa de salvação foi para nós, sim ou não?
Mas para que ela ocorresse, alguém teria que se colocar na posição de viver a promessa. Para que algumas coisas ocorram na vida da tua família, você precisa se colocar na posição de falar: a minha casa servirá ao Senhor. Alguém precisa se colocar na posição de falar: as promessas de Deus para mim e para a minha casa, eu não abro mão em Cristo Jesus. E nesse caso aqui, foi Maria, sim ou não? Isso que nós estamos lendo 7, no 9, versículo 6, Isaías, de novo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E Isaías morreu e o menino não nasceu. Não nasceu no nosso tempo, irmãos, porque no tempo de Deus, Jesus já existia antes da fundação do mundo, porque Ele é Deus. Mateus, capítulo 1, verso 20, olha o cumprimento da promessa. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque nos dias de hoje, essa ideia do coaching, né? Não é questão de certo ou errado, mas o coaching, essa nova modalidade de pregadores e pregadoras, elas traz uma ideia que parece que tudo é num estalo de dedo, tudo tem que acontecer rapidamente. E não é assim. Não é você que determina, é Cristo. Deus determina o tempo. Você já parou para imaginar o desespero daqueles homens dentro daquele barquinho, e o vento soprando, e vamos morrer, e Jesus olhando lá do monte, olhando o barquinho, e Jesus foi andando tranquilamente sobre as águas. Irmãos, eu não sei você, mas se você um dia já passou por morrer afogado, aqueles pequenos 5, 10 segundos parecem uma eternidade. Agora imagine no meio de um mar. Mateus capítulo 1, verso 20 diz assim: enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, que significa o Senhor salva, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Você já parou para imaginar, irmãos, a pressão que um profeta desse sofria? Isaías, Jeremias. Você parou para pensar? Porque é muito bonito você ler a Bíblia hoje, não é? E romantizá-la. Mas você já parou para pensar? Outros profetas, outros sacerdotes, outros entendidos da lei, da palavra, passando e dizendo assim: ô meu, já passou 30 anos e você vai morrer, cadê? Você precisa entender que há promessas na sua vida, que o anjo, não pode acontecer, amém, irmãos, em nome de Jesus, mas assim, o anjo é perigoso deixar você mudo, porque se você ficar falando, haverá uma especulação tão grande, que você vai começar a entrar em conflito e pensar: será que foi Deus mesmo que falou? E aqui, mais uma profecia que Isaías libera, uma promessa, que demorou muitos séculos para acontecer. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que José e Maria teve problemas para que a promessa se cumprisse. Perseguição, não é? Difamação. Porque lembre-se, José ainda não estava casado, no sentido de morar junto com Maria. E naquela época, tinha que ser morta na pedrada. Aí José diz: não, o filho é meu. A gente lendo, nós lendo aqui, é muito bonito, porque cremos que foi o Espírito Santo. Mas você acha que alguém naquele vilarejo acreditou nisso? Você acha que alguém naquele vilarejo acreditou nisso? Hoje, irmãos, é como um homem que fez vasectomia e a mulher dele aparece grávida. Hoje ainda tem uma solução, você pode ir lá fazer o exame, e o exame vai dizer se é do cara ou não.
E antes disso, como crer numa coisa dessa? Então, a vida de Maria e José não foi fácil. A perseguição, a calúnia, as lutas, não foi fácil, irmãos. Mas eles acreditaram, Maria creu, Maria entendeu e disse que seja feita a tua vontade, Senhor. Entenda uma coisa, irmãos, a promessa, o fato de Deus te prometer algo não quer dizer que será fácil, não é? Não quer dizer que Ele te dará de mão beijada. Normalmente as pessoas que têm promessa de Deus precisam lutar muito para alcançá-las. Normalmente, é muito difícil. Você às vezes vê um testemunho, alguém dizendo assim, olha, Deus me deu, ficar no exemplo do carro, Deus me deu um carro. Mas o que você passou, o que você lutou para chegar naquilo? É muito bonito o testemunho, porque no testemunho você conta a bênção. Mas ninguém sabe o processo para chegar naquela bênção, a não ser você e Deus. E Maria, irmãos, passou por muitas dificuldades, e o teste do tempo para ele significou lutas. Porque agora grávida vem o recenseamento, e aí tem que andar no animal pelo deserto até a cidade, outra cidade, no meio do caminho um menino resolve nascer. Poxa vida, Senhor! É o Cristo que está vindo à terra. Custava o Senhor fazer que nem fez com Filipe, estalar o dedo, e Maria e José já aparecer no hotel 5 estrelas na cidade? Não podia fazer isso, sim ou não? Deus não transladou Filipe? Jesus não andou depois sobre as águas? Deus não poderia mandar uma carruagem de fogo? Não. Ficou no meio do deserto, comendo areia, sol quente, frio. Chega na hospedaria, não tem vaga, vai para o estábulo e ganha o neném ali, no meio dos animais. Talvez se fosse eu, ia dizer assim, esse menino é lá Deus nada? Você acha que o Deus Todo-Poderoso ia nascer no meio de um chiqueiro, no meio de um estábulo? Quantas coisas, irmãos, como uma criança ela tem que ser gerada, e aí a promessa começa a ser gerada em você, e por não ser da forma como você imagina, você começa a questionar se realmente Deus fará a promessa se cumprir, quando a promessa já ocorreu, ela já está em constante movimento, porque a criança cresceria. Irmãos, por que você acha, eu pensando com os meus botões, amém? Isso não está escrito na Bíblia do jeito que eu vou falar, tá? Por que você acha que agora um menino com 2, 3 anos, numa pindaíba danada, pobre, de marré, mas era Deus, era o homem mais rico do universo. Por que você acha que Deus faz com que aqueles 3 sábios olhem uma estrela, sigam uma profecia e caminhem por mais de 3 anos? Porque quando Jesus nasce, a estrela nasce. Mas até encontrar o menino já tinham se passado 3 anos, mais ou menos. E aí eles chegam e se entram, vamos dizer assim, entrou num barraquinho de madeira, vamos colocar assim, bem simples, e está lá um menino enrolado com pano de saco, porque não tinha grana para comprar uma vestimenta de ouro bonita ao nível dele. E aí eles se prostram, aqueles homens milionários, se prostra e entrega ouro, entrega mirra, por que você acha que fez isso, irmãos? Porque ali foi o sinal para José e Maria, que quem estava ali não era qualquer um, quem estava ali era o cumprimento da promessa que salvaria o mundo. Às vezes Deus vai deixar a torneira pingar um pouquinho, só para você entender que aquela situação faz parte da promessa, e que a promessa já nasceu na sua vida. Você só tem que cultivá-la para que ela cresça no tempo certo. Lembra que eu falei na quarta-feira? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, irmãos, o teste do tempo para Maria e José foram as lutas e perseguições. E na hora que achou que estava ficando bom, agora nós tem dinheiro, nós tem perfume de primeiro mundo, tem tudo. Sabe quando você está bem, tá patrão no negócio? Aí vem o anjo e diz assim, foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino.
Sabe assim, ó, larga tudo, vai para outro lugar, até que eu mande você voltar. Mas Senhor, a vida já estava tão boa. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um motivo, irmãos. E tudo ocorre para a glória dele, porque ele está no controle da tua vida. Então entenda que lutas e perseguições não podem parar, ou minar, ou esterilizar a bênção que Deus tem, a promessa que Deus tem para a sua vida. Só quem pode fazer isso é você mesmo. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Outra promessa interessante, irmãos. Josué capítulo 14. Eu estou trazendo essas assim, porque elas são as que o tempo é maior, não é? Demorou mais para acontecer. Josué capítulo 14. A de Josué nos dá esperança, amém, irmãos? Que a gente consegue ainda viver, que Josué conseguiu viver. O próprio Josué conseguiu, irmão, então nós também conseguiremos, amém? Eu não sei quais são os teus sonhos, mas Deus sabe e você sabe. Então, irmãos, não desiste não, luta. Josué capítulo 14, verso 6 diz assim. Acharam aí? Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Então Deus prometeu algo para Calebe através de Moisés. Amém? Porque tem gente que é muito espiritual e diz assim, não, Deus falou comigo pessoalmente. Normalmente na Bíblia Deus sempre usa alguém para trazer uma promessa para outro. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor meu Deus de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos e continuo forte, porque enquanto a promessa, irmãos, não se cumpre e você está batalhando, o Senhor é a tua fortaleza, amém? A gente tem que parar de usar o versículo fora do tempo. O Senhor é a tua fortaleza nessas horas, porque humanamente falando você já jogou a toalha. Agora, Calebe tinha 40 anos quando Deus fez uma promessa a ele, não é? E aí Moisés vai e fala da promessa, que quando eles entrassem em Canaã, uma parte, uma porção daquela terra seria dele, e aí agora ele queria essa porção e foi lhe dado Hebrom. Só que tem um detalhe, a região de Hebrom era uma região perigosa, irmãos. Versículo 13 diz assim, lê comigo aí 14 e 13. Versículo 12, amém? Diz assim, Josué 14, 12. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção da terra. Irmãos, os descendentes de Enaque, ou seja, gigantes, cidades fortificadas. Olha que promessa, que bênção, né, irmãos? Que abacaxi que Calebe recebeu.
Se você olhar no contexto humano, Deus prometeu, o cara já lutou 45 anos na guerra, enfrentando, sendo fiel a Deus. Agora o cara com 85 anos achou que ia ficar deitado na rede. Tem que matar gigante. Tem que matar gigante. Só que se você continuar lendo o texto, aquela cidade, Hebrom, não foi só herança de Caleb, foi de Caleb e de todos os seus descendentes. Quanto maior é a promessa, maior é o gigante que se levanta. Quanto maior é a promessa de Deus para a tua vida, maiores serão as dificuldades que você enfrentará. Aprenda isso, irmãos. E é interessante porque Caleb também precisou passar pelo teste do tempo, sim ou não? Versículo 10 diz que ele lutou, ele esperou por 45 anos. E hoje em dia, quando Deus promete algo, você quer que ocorra em um dia, um mês, no máximo um ano. Se passar de um ano, você diz que não foi Deus. E quantos morreram, inclusive Moisés, e não viram Caleb viver a promessa? Irmãos, muitos morrerão e não verão, e morrerão fazendo chacota de você, e não verão o que Deus fará. Aprenda isso. As pessoas, elas sempre duvidarão, olhando para você, elas sempre duvidarão daquilo que você diz que Deus falou. Sempre. Porque um homem de 85 anos enfrentar os descendentes de Enaque em cidades fortificadas, irmãos, ele foi mais valente do que Davi. Ele foi muito mais valente que Davi, porque Davi estava na flor da idade. Esse aqui estava com 85 anos. Um homem de 85 anos hoje, ele mal consegue andar. Só que a promessa de Deus sustentava Caleb. As promessas que Deus nos faz, se nós crermos e não abrirmos mão delas, elas nos sustentarão. Elas serão como um combustível que alimenta o motor de um carro e faz ele andar. Aprende isso, irmãos. E é interessante porque para você viver a promessa, você vencerá gigantes. E quanto maior o gigante, maior será a porção da promessa de Deus para você. Agora, o versículo 15, irmãos, para a gente caminhar aqui mais para o final, não é? O versículo 15, lê comigo de novo Josué 14:15. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. A terra descansou da guerra. Quando a promessa se cumpre na vida de Caleb, houve paz, porque agora Caleb iria usufruir da promessa. A palavra diz que a bênção que vem de Deus não acrescenta dores. Mas até a bênção chegar, como uma mulher, quando está para dar à luz, ela sente muitas dores, mas depois que a criança nasce, aquelas dores já não existem mais, e a alegria de ver a criança chorar ou sorrir, faz toda a diferença. Então, irmãos, quando você não desiste da promessa, quando você se agarra nas promessas do Senhor, haverá paz. Você vencerá o gigante que precisa ser vencido, e depois virá um tempo de paz, porque somos humanos, ninguém consegue viver, irmãos, o tempo todo em luta. Você precisa do refrigério. E é interessante que por causa da fidelidade de Caleb a Deus, irmãos, por causa daquilo, da atitude daquele homem, um homem, o Senhor fez com que houvesse paz em toda Canaã. Por causa da tua posição na promessa do Senhor, o Senhor faz com que a tua casa seja um lugar de paz.
O Senhor faz com que a empresa que você trabalha se torne um lugar gostoso de trabalhar. Por quê? Houve descanso da guerra. Houve descanso. No futuro, houve outras guerras, mas aí já não era Caleb, eram os seus descendentes. Porque não basta alcançar a promessa, você tem que manter a promessa, amém? Irmãos, Caleb nos ensina que não importa o tempo que demore, no tempo de Deus a promessa se cumprirá. Caleb não desanimou, Caleb não se entristeceu, Caleb não murmurou, Caleb não desistiu da promessa de Deus. Por quê? Por que ele não desistiu da promessa de Deus? Hebreus 10, 23, é o nosso versículo do mês, sim ou não? Hebreus 10, 23, por que ele não desistiu da promessa, irmãos? É o versículo chave do mês aí, Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Caleb não desanimou, irmãos. Ele tinha certeza da promessa. O que nós aprendemos, irmãos? Que para você viver a promessa, você tem que ter certeza que a promessa foi Deus que te fez. E se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel. Outra coisa, Caleb soube discernir o tempo certo para reivindicar a promessa e lutar por ela. Você precisa buscar em Deus, pelo seu Santo Espírito em Cristo Jesus, sabedoria para saber discernir os tempos. Irmãos, a maioria das coisas que nós olhamos, e quantas coisas, irmãos, você talvez por orgulho, você só fala para você mesmo, não é? Você fala assim: ah, se eu pudesse voltar no tempo. Olha quanta bobagem, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo. Por quê? Porque você se precipitou, você não soube esperar o tempo. Como eu costumo brincar, não é, irmãos? Quando a gente tem 12, 13 anos, não vejo a hora de fazer 18 anos, para ninguém mandar em mim. Aí você faz 18 e alguém continua mandando em você. E quantos jovens, adolescentes, por causa de se precipitar, entende que tem potencial, que tem promessas de Deus, não sabe esperar o tempo certo e se lança no precipício. E ainda diz: mas Deus não falou? Então, irmãos, Caleb soube discernir o tempo. 45 anos calado, lutando as guerras de Moisés, depois lutando as guerras de Josué, sem reclamar, sem fazer panelinha, sem fazer intriga, não é? Ele podia chegar, ele era um homem respeitado, ele podia chegar e falar assim para alguns: meus, você vê, estou me matando aí, ó. O cara está levando todo o crédito, mas eu também, eu estava lá com Moisés. 45 anos. E no tempo certo, ele se levanta, reivindica, Josué concede a ele, abençoa ele, e ele derruba gigantes. Ele vence cidades fortificadas, e aí Deus faz com que houvesse paz da guerra. Porque quando Deus se levanta, irmãos, quando Deus fala é agora, é agora. Não tem para onde você fugir, nem eu nem você. Irmãos, para vivermos as promessas, precisamos vencer gigantes, lembra? E quanto maior o gigante, maior é o potencial que Deus colocará no teu coração. Porque Ele não irá colocar um gigante na sua frente que você não possa vencê-lo. Deus não te leva para o abismo, Ele te leva para viver a glória dEle. Então, irmãos, você quer ter paz na tua casa? Você quer ter paz na tua vida profissional? Se agarre às promessas do Senhor, não murmure, busque em Deus discernir o tempo, busque em Deus, irmãos. Quantas vezes eu trabalhando numa empresa, e aí começa: fulano, vamos para tal empresa, que lá está pagando mais. Deus não falou nada, eu já era crente, Deus não falou nada, eu ficava lá.
Ah, deixa de ser otário, Marquinho, deixa de ser trouxa. Lá tá pagando dobro, meu. Oh, você é bem visto aí na empresa, lá você vai ser chefe também. E eu quieto eu estava, quieto eu ficava. A maioria que ia, passava 3 meses, 6 meses, estava na rua e voltando lá pedindo emprego de novo. Porque você só pode dar um passo quando é o tempo de dar um passo. Então aprenda. Caleb não murmurou, Caleb soube discernir os tempos, Maria soube discernir os tempos, Zacarias soube discernir o tempo, precisou ficar mudo, mas soube. Ou seja, o problema não é a promessa, e sim o tempo que a promessa precisa para que ela possa maturar, para que ela possa realmente amadurecer. Porque existem coisas, irmãos, que se Deus fizer hoje na minha vida, eu me destruo. Existem coisas que se Deus permitir hoje na sua vida, você se perde. Por quê? Porque você ainda não está pronto. Então não se preocupe, não queira como os produtores hoje fazem, né? Não coloque a fruta na estufa, não. Porque ela amadurece por fora, mas por dentro está verde. Se preocupe em fazer as coisas da forma correta, para que no tempo de Deus a maturação ela seja realmente no tempo do Senhor. E você possa ser alguém que possa ser maduro para administrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Saul acorda um dia e vai atrás das mulas do pai que sumiu. E aí o povo pede um rei, e Deus diz assim: Samuel é Saul, vai lá, ele vai estar perdido, assim, 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 beleza. Coisa de meses. Saul não estava pronto para ser rei. E a coisa deu no que deu. Porque além de não estar pronto, ele também não tinha humildade de buscar em Deus e esperar em Deus. Então toda vez que era para fazer algo, ele fazia do jeito dele e o negócio dava errado. Davi é ungido rei com 16 anos, mas ele só sobe ao poder com mais de 40. Foram mais de 24 anos de treinamento, de luta, perseguição, ser chamado de bandido, ser chamado de traidor, derrubar gigante, viver na caverna como um bandido, como um forasteiro, enfim, andar até no meio dos inimigos, foi ter que morar com os filisteus com medo de Saul. Mas esse tempo, esse processo, você não vê Davi murmurando. E agora quando Davi estava maduro, Deus tira Saul de cena, Davi reina sobre uma parte, e depois vence e reina sobre toda Israel. E Davi reinou por décadas e décadas, e houve paz, porque quando o inimigo se levantava, Deus dava a estratégia de derrubá-lo. Davi foi um homem, um rei tão abençoado e tão amado e temente ao Senhor, que quando ele já estava mais velhinho, ele viu um gigante, achou que ainda estava para o gasto, e quase o gigante mata ele. E aí os seus líderes, os seus soldados dizem: não, fica lá na fortaleza, Davi, que nós lutamos por você, porque não é bom que a lâmpada de Israel se apague. Porque quando você está maduro, você sabe administrar a bênção, e essa bênção alcança aqueles que estão com você, e automaticamente a autoridade e respeito cerca você. Davi foi um dos poucos reis que morreu de velhice. Então, irmãos, não queira ser um Saul, porque não adianta arrumar desculpa, quem levantou Saul foi Deus. Seja um Davi, não era perfeito, cheio de problema, porque Davi era um jovem amargurado, rejeitado, os irmãos não gostavam dele, o pai nem ligava para ele, porque na hora que Samuel chega, ele se lembrou que tinha mais um filho desgarrado lá pelo mato, adulterou, cometeu homicídio, mas nunca perdeu o título de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele soube esperar. E no meio do caminho, irmãos, haverão aqueles que irão te incentivar a tomar a promessa à força.
Aprenda a discernir os tempos, porque por mais de uma vez Saul esteve nas mãos de Davi, Davi poderia matá-lo, e ele nem ia saber quem foi que fez. E Davi dizia: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Por quê? Não era o tempo. Se Deus lhe prometeu, se Deus levantou, no tempo certo Deus faria ele sentar no trono de Israel. Então, irmãos, aprende isso. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E não olhe para você se você é jovem, se você é idoso, não olhe se você tem problema de saúde, não olhe para nada disso. Olhe para a promessa que Deus te fez, porque Ele é fiel para te capacitar, Ele é fiel para te revigorar, para te curar, para fazer o que tem que ser feito para que você viva a promessa. Irmãos, quando eu sofri o acidente que eu fiquei na cadeira de rodas, graças a Deus que eu não murmurei, porque conhecendo o meu temperamento, irmãos, eu não xinguei, eu não murmurei, e eu calado estava, com dor eu fiquei. Mas, quando eu estou lá internado, e o médico chama a minha esposa e fala, ela diz assim: olha o que é, quem é casado, ministério é para viver junto. Você que é solteiro, não case por beleza ou por promessas de homens ou mulheres. Se você tem chamado, procure alguém que tem também, senão a tua vida vai afundar. E o médico dizendo para ela, mostrando aquele monte de coisa lá e tal, ele não estava mentindo, ele estava dizendo o que o exame falava, lá mostrava. Ela disse: não, doutor, Deus tem promessa na vida dele. Deus disse que Ele iria em muitos lugares pregar a tua palavra, e Ele vai com as pernas dele, porque eu não aguento carregá-lo. Isso era 11 horas da noite, 4 horas da manhã eu estava andando com a coluna restaurada. Então, irmãos, entenda, o gigante é grande, mas a bênção que vem é maior. Não se precipite, aprenda, busque no Espírito Santo discernir, não vá pela cabeça de ninguém. Não vá porque estão falando, porque os soldados leais de Davi aconselhavam ele a matar Saul, mas ele esperou o tempo certo, e no tempo certo ele se levantou como um rei, e viveu, e trouxe prosperidade e paz para toda Israel. Amém? Fique em pé no seu lugar, feche os seus olhos por um minuto. Aleluia. Feche os teus olhos, acalma o teu coração. Aleluia. Que você possa nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, comece a falar com o Espírito Santo do Senhor, irmãos. Ele habita dentro de você em Cristo Jesus. E começa a pedir para Ele, primeiro, trazer à sua memória as promessas dEle, até as que você já sepultou. Porque às vezes nós enterramos as promessas porque achamos que elas não ocorrerão mais. Pede para o Espírito Santo trazer à sua memória essas promessas. Depois, peça para o Espírito Santo em Cristo Jesus a te ensinar a esperar o tempo de viver a promessa. Porque às vezes nós nos precipitamos, irmãos. Às vezes nós damos passos, e não é porque Deus não falou, mas não era o tempo, Deus não mandou você dar aquele passo. Era para você se preparar, esperar até o tempo certo. E eu não posso te dizer qual é o tempo certo, a não ser que Deus revele. Mas você tem que buscar em Deus, pelo Espírito de Cristo, que te fale o tempo certo, porque Ele te dará sinais. Ele te dará sinais que você entenderá. Agora, busque em Deus, porque o teu coração pode te enganar. E depois, nós vamos orar.
Agora, por que você tem que trazer à memória as promessas? Porque junto com as promessas há também a memória da luta ou da frustração que você está passando ou passou, que fez com que você desistisse da promessa. Porque o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que sara a ferida. Então, conforme você for lembrando, creia que Deus tem poder de reverter qualquer situação, irmãos. As promessas de Deus só depende de você, porque a parte dele Ele fará, Ele é fiel. Então, neste momento, enquanto nós louvamos, adoramos o Senhor, que você tenha esse tempo aí de 1 minuto ou 2 para falar com o Espírito Santo. Talvez até Ele já está trazendo à tua memória coisas que você enterrou, coisas que você acha que você não consegue mais viver. E vai falando com o Senhor e creia que Ele pode trazer a cura que você precisa, a restauração que você precisa. Ele pode abrir a porta que você precisa, mas você precisa aprender a esperar o tempo dEle. Quando você ouve algo de Deus, não saia correndo precipitadamente, dizendo para os 4 cantos que agora Deus fez. Espere, caminhe com as acusações, com as provações, e no seu coração você está: meu Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Amém? Aleluia, aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão
possamos alcançar e vivermos as tuas promessas, Pai. Oh, Senhor dos exércitos, é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor dos exércitos, é o teu nome. Aleluia, 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 Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor venha tocar também na vida deles agora, Pai. Senhor, que as tuas promessas possam ser verdadeiras, Senhor, e eles possam crer nisso e viver, Senhor, essas promessas. Que o Senhor venha trazer à existência, Pai, aquilo que já deu-se por perdido, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te apresento cada vida que está aqui, Senhor. Cada vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que as tuas promessas, Senhor, venham trazer, Senhor, de novo os sonhos. Venha trazer, Pai, o vigor, o ânimo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Espírito de Deus, olha, Senhor, para cada um de nós, Pai. Olha para cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que venha o teu reino, venha as tuas promessas, Pai. Oh, Senhor dos exércitos, é o teu nome. E se você quiser, irmãos, em Cristo Jesus, se você se sente desanimado, se você precisa do vigor, da unção que estava sobre Caleb, um vigor para continuar, se você tem um problema de enfermidade, e essas coisas atrapalham a promessa que Deus tem na sua vida, se você quiser, vem aqui à frente, nós queremos orar por você em Cristo Jesus. Caso não, nós vamos orar, vamos encerrar, mas irmãos, nunca perca o tempo da promessa de Deus na sua vida, amém? Nunca perca esse tempo. Aproveite tempos como esse, onde Deus quer revigorar, onde Deus quer te encher, onde Deus quer transformar a sua vida. Nunca perca, irmãos, o tempo de Deus na sua vida. Nunca desanime, nunca desista, nunca olhe para suas limitações. Olhe para o Senhor, porque a promessa do Senhor é fiel e justa para ocorrer, porque Cristo morreu para que essas promessas se cumpram, para que essas promessas façam a diferença, irmãos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e nós cremos no teu poder, nós cremos na manifestação do teu poder. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Espírito de Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti nessa noite. E você que está aí no teu lugar,